Às 2 da manhã, minha irmã enfiou uma chave de fenda no rosto da minha filha de 6 anos enquanto ela dormia. Ela nem acordou. Apenas ficou imóvel. Meus pais riram, dizendo: "Bem, agora finalmente podemos dormir em paz." Minha irmã sorriu de canto e acrescentou: "Nunca gostei do rosto dela de qualquer jeito." Corri até minha filha, tremendo, mas todos zombavam de mim. "Você é tão dramática", disse meu pai. Então me encurralaram: "Por favor, deixa passar." Sua irmã não estava em si. Acidentes acontecem. Enquanto se aproximavam, minhas mãos tremiam, mas consegui apertar o botão de SOS no meu celular antes que percebessem. Horas depois, a polícia chegou. O que se seguiu deixou todo o tribunal em silêncio, até o rosto do juiz dizia tudo. Estou escrevendo isto de um quarto de hotel, a 3 estados de distância, porque não consigo voltar para aquela casa. Minha filha Emma dorme ao meu lado, finalmente em paz, após semanas de cirurgias e terapia. As cicatrizes em seu rosto estão cicatrizando, mas as minhas nunca irão. Crescer na família Morrison significava entender seu lugar. Minha irmã mais nova, Rebecca, era filha dourada, aquela que não podia errar. Mamãe e papai a tratavam como realeza, enquanto eu me tornava a serva, a cuidadora, a solucionadora de problemas. Quando Rebecca fazia birras, eu era culpada por provocá-la. Quando ela roubava dinheiro da bolsa da mãe, eu era acusada de colocar a ideia na cabeça dela. O padrão começou quando eu tinha 8 anos e ela 5, e nunca parou. Aos 15, percebi que algo estava fundamentalmente errado em Rebecca. Ela cercava gatos do bairro e puxava seus bigodes um a um, observando-os se contorcer com aquela expressão vazia. Nossos pais chamavam aquilo de curiosidade. Eu chamava de aterrorizante. Ela roubava meus diários e lia passagens embaraçosas em voz alta durante o jantar, enquanto mamãe e papai riam. Qualquer protesto meu resultava em sermões sobre ser uma boa irmã mais velha e dar o exemplo. A faculdade foi minha fuga. Conheci David lá, um homem gentil que se tornou meu marido. Construímos uma vida longe da minha família tóxica, nos estabelecendo no Oregon enquanto eles permaneciam em Michigan. Durante anos, tivemos contato mínimo. Cartões de feriado, ligações rápidas, gentilezas superficiais. Achei que a distância tinha me salvado. Mas mesmo a 2.000 quilômetros de distância, minha mãe encontrava maneiras de me fazer sentir inadequada. Ligava e falava sobre como Rebecca tinha dificuldades para encontrar trabalho, como precisava de apoio, e como eu tinha sorte de ter escapado, deixando minha irmã sofrer. As cobranças de culpa eram elaboradas, feitas para me fazer sentir egoísta por construir uma vida saudável. David percebeu imediatamente. Ele cresceu em um lar amoroso, onde os pais realmente apoiavam os filhos, e observar a dinâmica da minha família o chocava. Após uma ligação particularmente cruel, em que minha mãe me repreendia por não enviar dinheiro para Rebecca, David me sentou e disse algo que nunca havia considerado: "Jenna, você não deve nada a eles. Nem seu tempo, nem seu dinheiro, nem sua saúde mental. Eles são tóxicos, e você tem o direito de cortar completamente os laços." O conceito parecia revolucionário e aterrorizante. Eu realmente poderia fazer isso? Parar de lidar com as pessoas que me criaram? Parte de mim temia se arrepender, que estaria abandonando meu dever como filha e irmã. Mas David segurou minha mão e me lembrou que o dever vai nos dois sentidos, e eles nunca cumpriram sua parte. Emma nasceu em uma manhã nevada de janeiro, e segurando seu corpinho junto ao meu, fiz uma promessa. Ela nunca passaria pelo que eu havia vivido. Ela conheceria amor, segurança e proteção. David e eu criamos um lar acolhedor, cheio de risadas, histórias antes de dormir e panquecas caseiras aos domingos. Ela era nosso milagre, nosso tudo. Não contei aos meus pais sobre a gravidez até estar com 7 meses. A resposta da minha mãe foi exatamente o que eu esperava. Decepção por eu não ter contado antes, críticas sobre meu ganho de peso, perguntas sobre se David realmente estava pronto para ser pai. Nada de parabéns ou alegria, apenas mais da mesma negatividade que marcou toda a minha infância. Eles não vieram me visitar depois que Emma nasceu. Alegaram que o trabalho do meu pai era muito exigente, que os voos eram caros demais, que viajar no inverno era perigoso. Mas Rebecca postava fotos nas redes sociais de férias na Flórida naquele mesmo período, totalmente pagas pelos nossos pais. A mensagem era clara: eu não era a prioridade.
Por 3 anos, mantivemos contato mínimo. Aniversários passavam com cartões genéricos. Feriados vinham e iam com ligações curtas e constrangedoras. Emma não conhecia os avós maternos, e, honestamente, eu preferia assim. Ela tinha os pais de David, que a adoravam, visitavam com frequência, enviavam presentes pensados e realmente prestavam atenção quando ela falava. Isso era suficiente. Quando Emma completou 6 anos, minha mãe ligou. Papai havia sofrido um pequeno derrame e eles precisavam de ajuda. Contra o conselho de David, concordei em visitá-los por 2 semanas. Ele não conseguiu folga no trabalho, então Emma e eu voamos sozinhas para Michigan. Eu dizia a mim mesma que seria tranquilo. Eu já era adulta, mãe agora. As coisas seriam diferentes. Mas a própria ligação deveria ter me alertado. Mamãe não perguntou se eu poderia ajudar, ela disse que eu precisava ir. Quando hesitei, mencionando o horário da pré-escola de Emma e os compromissos de David, ela começou um discurso carregado de culpa sobre obrigações familiares e como havia sacrificado tudo para me criar. Transformou o derrame do meu pai em algo grave, descrevendo paralisia e problemas de fala que, depois, descobri serem exageros grotescos. David nos levou ao aeroporto com uma expressão preocupada. Você não precisa fazer isso, repetiu pela 100ª vez. Seu pai tem seguro. Podem contratar ajuda profissional. Você tem sua própria família para pensar. Beijei-o e prometi que voltaríamos em no máximo 2 semanas. Emma estava animada com seu primeiro voo, encostando o rosto na janela e fazendo perguntas sobre as nuvens. Ao ver sua alegria inocente, senti um medo crescente que não conseguia explicar. Uma parte de mim sabia que era um erro, mas fui condicionada a vida toda a colocar as necessidades da família acima dos meus próprios instintos. A comissária elogiou o comportamento educado de Emma. Um empresário na fileira à frente se virou para sorrir para a curiosidade dela sobre o funcionamento do avião. Ela era uma criança brilhante, cativante, rápida para rir e ansiosa para aprender. Outros passageiros pareciam encantados com ela. Eu me senti orgulhosa e protetora, com aquele amor feroz de mãe que apertava o peito. Ao aterrissarmos em Detroit, senti como se estivesse descendendo para uma vida passada da qual havia tentado escapar. O aeroporto cheirava exatamente como eu lembrava, aquela combinação de ar reciclado e fast food que me transportava instantaneamente para cada feriado miserável da minha infância. Emma segurava minha mão com força enquanto atravessávamos a multidão, seus dedinhos pequenos enrolados nos meus com total confiança. Nada tinha mudado. Poucas horas após nossa chegada, Rebecca entrou pela porta com aquele mesmo sorriso arrogante que carregava desde a infância. Ela tinha 30 anos, desempregada, morava no porão dos nossos pais e passava os dias rolando redes sociais. Mamãe e papai a mimavam enquanto me tratavam como funcionária. Eu cozinhava, limpava, levava papai aos compromissos e administrava seus medicamentos, enquanto Rebecca reclamava da velocidade do Wi-Fi. O derrame de papai havia sido leve, como o relatório médico inicial indicava. Ele tinha fraqueza leve na mão esquerda e uma pequena queda no rosto, mas conseguia andar, falar e realizar tarefas básicas sozinho. O neurologista disse que ele se recuperaria totalmente com pouca terapia. Mesmo assim, meus pais agiam como se ele estivesse à beira da morte, exigindo atenção constante. Minha mãe envelheceu desde a última vez que a vi, mas não de forma que suavizasse suas arestas. Pelo contrário, os anos a deixaram mais amarga, mais afiada. Ela criticava tudo, como eu vestia Emma, os lanchinhos que eu preparava, minhas escolhas como mãe. Emma era magra demais, pálida demais, quieta demais perto de estranhos. Eu a alimentava errado, organizava errado, criava errado. A aparência de Rebecca me chocou. Ela havia engordado e tinha aquele aspecto pálido e doente de quem passa o dia inteiro trancada olhando telas. O cabelo estava sujo, preso em um rabo de cavalo oleoso. Usava o mesmo moletom velho há 3 dias seguidos. Mas nossos pais a tratavam como realeza, perguntando sobre seus interesses e opiniões, enquanto ignoravam minhas tentativas de mostrar nossos desenhos. A casa em si parecia sufocante. O mesmo papel de parede antigo, o mesmo carpete gasto, os mesmos móveis nos mesmos lugares. Fotos de família nas paredes mostravam Rebecca crescendo, de bebê adorável a adolescente desajeitada e, depois, adulta. Havia talvez 3 fotos minhas, todas da infância, escondidas em cantos.
Emma percebeu imediatamente. Mamãe, por que você não está nas fotos? Perguntou inocente na nossa primeira noite ali. Minha mãe ouviu e soltou uma risada fria e quebradiça. Jenna nunca foi muito fotogênica. Não gosta de tirar fotos. A mentira foi tão casual, tão automática. A verdade é que simplesmente pararam de me fotografar quando Rebecca nasceu. Eu havia me tornado invisível na minha própria família, a primeira filha esquecida que existia apenas para servir a preciosa segunda. Emma sentia atenção, mesmo tão jovem. Ficava perto de mim, uma mãozinha sempre tocando minha perna ou segurando minha blusa. À noite, se enroscava na cama comigo e sussurrava perguntas que eu não podia responder honestamente. Por que a vovó não sorriu para ela? Por que a tia Rebecca olhava tanto? Por que esta casa parecia assustadora? Eu acariciava seu cabelo e dizia que estava tudo bem, que logo voltaríamos para casa, que o papai sentia saudade. Mas me sentia uma mentirosa. Nada estava bem, e eu começava a pensar que 2 semanas poderiam nos matar. No início, Emma encantou a todos. Era esperta e curiosa, perguntando ao vovô sobre seus livros favoritos e mostrando à vovó seus desenhos. Mas o rosto de Rebecca escurecia sempre que Emma recebia atenção. Reconhecia aquele olhar, a mesma raiva ciumenta que eu havia enfrentado inúmeras vezes, agora direcionada à minha filha inocente. O incidente começou pequeno. Rebecca derrubava acidentalmente o suco de Emma no café da manhã. Escondia o coelhinho de pelúcia favorito da menina e dizia que não sabia de nada. Fazia comentários sarcásticos sobre a gagueira de Emma, zombando da forma como ela pronunciava certas palavras. Confrontei-a uma vez e meus pais imediatamente a defenderam. Rebecca está passando por um momento difícil, explicou minha mãe. Ela é sensível. Você está sendo paranoica. O episódio do suco aconteceu no 3º dia. Emma havia levado cuidadosamente seu copo à mesa, concentrada para não derramar. Mal se sentou quando Rebecca esticou o braço e, sem querer, o derrubou com o cotovelo. Suco de laranja se espalhou pela mesa, encharcando a roupa de Emma e a página de colorir que ela estava terminando. O rosto da menina se desfez. Ela estava tão orgulhosa daquele desenho, uma imagem da nossa família ela, eu e David, na frente da nossa casa em Oregon. O suco transformou tudo em uma bagunça encharcada e ilegível. Rebecca riu, ops. Acho que você devia tomar mais cuidado com onde coloca as coisas. Saltei para limpar a bagunça e consolar Emma, mas a voz afiada da minha mãe me deteve. Deixe ela limpar sozinha. Precisa aprender responsabilidade. Emma tinha apenas 4 anos. O derramamento nem sequer foi culpa dela. Mas eu mordi a língua e ajudei minha filha, enquanto Rebecca sorria ironicamente para seu cereal. O desaparecimento do coelhinho de pelúcia foi ainda pior. Mr. Flop era o companheiro constante de Emma desde bebê, um presente da mãe de David. Emma não conseguia dormir sem ele. Quando chegou a hora de dormir e Mr. Flop não estava em lugar nenhum, Emma se desfez em lágrimas de pânico. Procuramos em todos os cantos, na mala dela, debaixo das camas, nos armários. Encontrei-o 3 dias depois, no lixo do lado de fora, sujo e com um rasgo pequeno. Emma soluçou de alívio quando eu o trouxe, apertando-o no peito. Confrontei Rebecca diretamente, perguntando se ela sabia o que tinha acontecido com o coelho. Ela olhou nos meus olhos e disse que talvez Emma tivesse jogado fora sozinha. Crianças fazem coisas estranhas, não é? Minha mãe a apoiou, sugerindo que Emma poderia estar sonâmbula ou confusa. O gaslighting era tão evidente que me deixava tonta. Lavei Mr. Flop e consertei sua orelha rasgada enquanto Emma observava ansiosa. Ela me perguntou por que a tia Rebecca não gostava dela, e eu não tinha uma boa resposta que não assustasse uma criança de 6 anos. David ligava todas as noites, e eu saía para falar com ele. Baixava a voz e admitia que as coisas não estavam indo bem, que queria voltar para casa mais cedo. Ele ofereceu comprar passagens imediatamente, mas eu hesitei. Papai ainda estava se recuperando. Eu me sentia obrigada. Essa culpa quase destruiu tudo. 2 semanas se estenderam para 3, depois 4. David ficava cada vez mais frustrado. Jenna, algo está errado, dizia ele. Só volte para casa. Seu pai está bem agora.
Mas minha mãe chorava e implorava para eu ficar mais alguns dias, e eu cedia. Estava presa nos mesmos padrões antigos, sacrificando a mim mesma por pessoas que nunca me valorizaram. Cada vez que mencionava a ideia de sair, minha mãe inventava uma nova crise. A pressão arterial do meu pai estava alta. O neurologista queria novos exames. Eles haviam marcado um compromisso importante e precisavam que eu dirigisse. As desculpas se empilhavam como tijolos, construindo um muro entre mim e a fuga. As ligações noturnas de David ficaram tensas. Eu podia ouvir a frustração em sua voz, misturada com medo genuíno. Isso não é saudável, dizia. Eles estão te manipulando. Você não vê? E eu via. Intelectualmente, entendi exatamente o que estava acontecendo, mas décadas de condicionamento são difíceis de superar. A voz da minha mãe na minha cabeça era mais alta que a do meu marido, dizendo que eu era egoísta por querer ir embora, que estava abandonando minha família quando eles mais precisavam de mim. Emma começou a regredir. Molhou a cama 2 vezes, algo que não fazia há mais de 2 anos. Perdeu o apetite. Desenvolveu um hábito nervoso de puxar o cabelo sempre que Rebecca estava por perto. Eu documentava tudo nas notas do meu celular, criando um registro que ainda não sabia que seria necessário: os hematomas nos braços onde Rebecca beliscava, os pesadelos que a acordavam gritando, a forma como ela se encolhia quando meus pais levantavam a voz. Pesquisei obsessivamente voos de volta para casa, mantendo várias abas abertas com horários e preços. David ofereceu repetidamente estourar nosso limite do cartão se fosse necessário, comprar passagens ainda naquele dia, fazer qualquer coisa para nos tirar dali. Mas eu continuava encontrando motivos para esperar, só mais alguns dias, só até a próxima consulta do papai, só até poder ir embora sem me sentir uma pessoa horrível. O comportamento de Rebecca continuava a escalar. Ela se aproximava demais de Emma, invadindo seu espaço até minha filha se encolher contra mim em busca de proteção. Fazia barulhos repentinos para assustá-la e ria das reações de medo de Emma. Criticava tudo o que Emma fazia, a forma como segurava o garfo, como pronunciava certas palavras, como respirava alto demais. Uma tarde, peguei Rebecca beliscando o braço de Emma com força suficiente para deixar marcas. Entrei na sala e vi acontecer, vi a crueldade deliberada nos olhos de Rebecca enquanto Emma choramingava de dor. Perdi a paciência e gritei com ela, realmente gritei, exigindo que tirasse as mãos da minha filha. Meus pais correram e imediatamente tomaram o lado de Rebecca. Ela alegou que Emma teria tentado pegar seu celular e que ela só a afastou. Papai me chamou histérica. Mamãe disse que eu estava envenenando Emma contra Rebecca com minha negatividade. Fizeram-me pedir desculpas à minha irmã enquanto Emma chorava silenciosa contra minha perna, marcas vermelhas se formando em seu braço pequeno. Depois dessa confrontação, comecei a planejar nossa fuga seriamente. Eu sairia à noite, se fosse preciso chamar um táxi, chegar ao aeroporto e resolver o resto depois. Mas antes que eu pudesse colocar qualquer plano em prática, papai teve um episódio respiratório. O timing parecia quase suspeito em retrospecto, conveniente demais, perfeitamente cronometrado para nos manter presas ali só mais um pouco. O comportamento de Rebecca se intensificou. Ela beliscava Emma quando ninguém olhava, deixando pequenos hematomas nos braços da menina. Emma começou a ter pesadelos e a perguntar quando poderíamos voltar para o papai. Eu assegurava e prometia que logo, muito em breve, estaríamos em casa. Eu deveria ter saído imediatamente. Essa decisão me assombra todos os dias. Uma tarde, encontrei Rebecca no quarto de Emma, em pé sobre ela enquanto ela cochilava. Ela apenas olhava para minha filha adormecida com uma expressão fria e calculista. Perguntei o que estava fazendo e ela se virou com aquele sorriso horrível. Só checando minha sobrinha, disse docemente. Ela é tão pacífica quando dorme. Algo primal em mim gritou perigo. Peguei Emma e movi nossas coisas para o quarto dos meus pais, dizendo que queria ficar mais próxima para ajudar papai durante a noite. Eles pareciam irritados, mas concordaram. Os olhos de Rebecca nos seguiram com ódio descarado. Na noite seguinte, papai teve dificuldade para respirar por volta da meia-noite. Liguei para o 192 e fui com ele ao hospital. Mamãe nos seguiu de carro. Deixei Emma dormindo na cama dos meus pais, cercada de travesseiros, porta trancada. O hospital ficava a 20 minutos.
Ficamos fora por 3 horas enquanto os médicos estabilizavam papai e faziam exames. 3 horas que mudaram tudo. Voltamos às 2 da manhã. A casa estava escura e silenciosa. Destranquei a porta do quarto e acendi a luz. O que vi nunca sairá da minha memória. Emma estava deitada de lado, voltada para a parede, completamente imóvel. Havia uma poça de líquido escuro espalhada pelo travesseiro branco. Gritei e corri até ela, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui tocá-la. Foi então que vi uma chave de fenda cravada em sua bochecha esquerda, penetrando profundamente na carne macia abaixo do olho. O sangue havia encharcado os lençóis, o travesseiro embaraçado nos cabelos loiros dela. Seus olhos estavam fechados. Não se movia, não chorava, apenas estava aterrorizantemente imóvel. Minha mãe apareceu na porta. Olhou para a cena e começou a rir. Realmente rir. Um riso leve, quase divertido, como se tivesse presenciado algo minimamente engraçado. Bem, agora finalmente podemos dormir em paz, disse. Papai se aproximou atrás dela, ainda fraco da visita ao hospital. Olhou para o corpinho de Emma e balançou a cabeça, parecendo aliviado em vez de horrorizado. Rebeca surgiu das sombras do corredor, o conjunto de chaves de fenda que usávamos para montar móveis em uma mão. Um sorriso satisfeito colado no rosto, como se tivesse completado uma tarefa difícil com sucesso. Nunca gostei do rosto dela de qualquer jeito, disse Rebeca casualmente, examinando as unhas. Muito parecido com o seu, Jenna. Sempre choramingando e precisando de atenção. Eu não conseguia processar o que estava acontecendo. Isso não podia ser real. Peguei Emma nos braços, procurando seu pulso com meus dedos trêmulos. Ela estava quente. Havia um batimento, fraco, mas lá estava. Ela havia entrado em choque, seu corpo pequeno desligando-se para lidar com o trauma. Precisamos de uma ambulância, gaguejei, alcançando meu celular. Ela precisa de um hospital agora. Rebeca avançou e segurou meu pulso com força surpreendente. Você é tão dramática, disse meu pai da porta, com tom carregado de desprezo. Sempre exagerando em tudo. Ela está bem. Crianças são resilientes. Mamãe assentiu em concordância. Rebeca tem passado por muito estresse ultimamente. Ela não estava em si. Essas coisas acontecem em famílias. Você precisa se acalmar e parar de ficar histérica. Olhei para eles. Essas pessoas que me criaram agora pareciam monstros com rostos familiares. Eles estavam realmente defendendo o que Rebeca havia feito. Diziam para eu aceitar que minha irmã atacou minha filha de 6 anos inconsciente com uma chave de fenda e simplesmente deixar passar. Acidentes acontecem, acrescentou Rebeca, com uma falsidade doce na voz. Eu só queria que ela ficasse quieta por uma vez. Ela faz tanto barulho durante o dia. Eu precisava de paz. Eles avançaram juntos, formando um muro intimidador. Papai falava sobre lealdade familiar e manter as coisas em sigilo. Mamãe sugeria limpar Emma e esquecer o incidente. Rebeca girava a segunda chave de fenda como um bastão, os olhos brilhando de maldade. A forma como coordenavam a abordagem parecia ensaiada, como se tivessem discutido essa possibilidade antes. Papai mantinha o corpo entre mim e a porta. Mamãe estendia as mãos, aparentemente para confortar, mas na verdade para controlar. Rebeca circulava para cortar qualquer rota de fuga. Tornaram-se predadores encurralando a presa, e Emma e eu estávamos presas. Pense no futuro da Rebeca, disse papai, com tom de quem explica algo simples a uma criança. Um registro criminal destruiria suas chances de emprego. É isso que você quer? Arruinar a vida inteira da sua irmã por um erro? Mamãe assentiu vigorosamente. Emma vai se recuperar. Crianças são resilientes. Mas a reputação da Rebeca, o futuro dela, essas coisas não tem conserto se você envolver as autoridades. Isso é um assunto de família. Resolvemos dentro de casa. A naturalidade com que eles falavam sobre a tentativa de assassinato da minha filha era surreal. Eles tratavam a possível morte de Emma como um inconveniente, um problema de imagem a ser gerenciado, e não uma tragédia a ser lamentada. As prioridades deles eram tão distorcidas, tão irremediavelmente corrompidas, que eu não conseguia entender como um dia acreditei que aquelas pessoas eram normais.
A voz de Rebeca cortou o ar, enjoativamente doce. Me desculpa mesmo, Jenna. Eu não estava pensando direito. Você sabe que eu amo a Emma. Eu nunca machucaria ela de propósito. A mentira era tão óbvia que chegava a ser ofensiva. Ela não estava arrependida. Estava irritada por ter que lidar com as consequências do que havia feito. Ajustei o peso de Emma nos meus braços, sentindo o calor pegajoso do sangue se infiltrando pela minha camisa. A respiração dela era tão fraca que eu precisava me concentrar para percebê-la. A chave de fenda cravada em sua bochecha refletia a luz do abajur e me dava náuseas. Como eu podia estar tendo uma conversa sobre encobrir o crime enquanto minha filha talvez estivesse morrendo? Meu celular estava no bolso de trás. Minhas mãos tremiam sem parar enquanto eu as movia lentamente, tentando disfarçar o gesto com o corpo. Eles ainda falavam, ainda tentavam racionalizar o impensável. Meus dedos encontraram o botão de energia. David tinha insistido que eu configurasse a função de emergência SOS, bastava segurar o botão por 3 segundos para acionar o 911 e enviar um alerta direto para ele. Eu achava que ele estava sendo exagerado. Saber que talvez a ajuda estivesse a caminho me deu uma fagulha de coragem. Eu precisava mantê-los falando, distraí-los do que eu estava fazendo. O que exatamente vocês esperam que eu faça? Perguntei, tentando manter a voz firme apesar do terror rasgando minha garganta. Fingir que nada disso aconteceu? Exatamente, respondeu minha mãe, aliviada por achar que eu estava cedendo. Vamos levar a Emma ao pronto-socorro de manhã. Dizemos que ela caiu em cima de algo pontudo. Crianças se machucam o tempo todo. Ninguém precisa saber a verdade. O plano era insano. Médicos são obrigados a denunciar. Um olhar para o ferimento no rosto de uma criança e a polícia seria chamada imediatamente. Mas meus pais haviam se convencido de que suas mentiras funcionariam, de que sua versão da realidade podia ser imposta a todos pela força da manipulação. Apertei o botão e segurei, rezando para que eles não percebessem. 3 segundos pareceram uma eternidade. Meu pai deu mais um passo à frente, com a mão estendida, como se fosse me impedir a força. Então o celular vibrou uma única vez. O sinal havia sido enviado. Por favor, sussurrei, ainda segurando o corpo inerte de Emma. Ela precisa de ajuda médica. Olhem para ela. Ela pode morrer. Você está transformando isso em algo que não é, retrucou minha mãe, impaciente. Rebeca cometeu um erro. Família perdoa família. É assim que funciona. Você sempre foi egoísta, Jenna. Sempre pensando só em si mesma. As palavras dela me atravessavam sem significado. Toda a minha atenção estava em Emma, no movimento quase imperceptível de seu pequeno peito subindo e descendo. A chave de fenda ainda estava cravada em seu rosto, e eu estava apavorada demais para removê-la. E se tirá-la causasse mais dano? E se ela estivesse sangrando internamente? Segurei Emma junto ao meu peito e rezei com mais intensidade do que jamais havia rezado na vida. 15 minutos se passaram. 20. Perdi a noção do tempo. Minha família continuava com suas tentativas insanas de me convencer, suas vozes se misturando em um zumbido horrível. Rebeca sentou-se na beira da cama, balançando as pernas como uma criança mimada. Em um momento, ela estendeu a mão e tocou o cabelo de Emma, e eu me afastei com tanta violência que quase caí. Não ouse tocar nela de novo, rosnei. Algo na minha voz deve ter surtido efeito, porque Rebeca realmente recuou. Então eu ouvi sirenes ao longe, ficando cada vez mais altas. A cor sumiu do rosto da minha mãe. Papai resmungou palavrões baixinho. Rebeca se levantou, de repente parecendo incerta. Você chamou a polícia? A voz da minha mãe ficou estridente. Como pôde fazer isso com sua própria família? Você chamou a polícia da sua própria irmã? Acrescentou meu pai, com choque genuíno na voz. Depois de tudo que fizemos por você? A sirene parou do lado de fora. Portas de carro bateram. Passos pesados no alpendre. Alguém bateu à porta da frente, identificando-se como policial. Minha mãe se moveu para interceptá-los, provavelmente planejando inventar alguma história, mas a porta foi arrombada.
David devia ter avisado que era uma emergência envolvendo uma criança, porque eles não esperaram permissão para entrar. 3 policiais invadiram o quarto. As expressões deles mudaram de alerta para horrorizadas em um instante. Um chamou imediatamente por uma ambulância. Outro começou a fotografar a cena. O terceiro fez perguntas, a voz calma, mas urgente. Expliquei o que havia acontecido enquanto embalava Emma. Rebecca tentou sair do quarto, mas um policial bloqueou seu caminho. Meus pais começaram a falar um por cima do outro, oferecendo explicações sem sentido. Papai alegou que Rebecca estava sonâmbula. Mamãe insistiu que Emma havia se assustado com ela mesma brincando. As mentiras desmoronaram em minutos. O conjunto de chaves de fenda ainda estava no criado mudo. As digitais de Rebecca cobriam o cabo da que estava cravada na bochecha de Emma. Não havia sinais de arrombamento, nenhum intruso, apenas uma família que assistiu a um ataque a uma criança e não fez nada. Os paramédicos chegaram e removeram a chave de fenda cuidadosamente, embalando o ferimento de Emma com gaze. Levaram-na rapidamente para a ambulância, e eu fui ao lado dela, segurando sua mãozinha. Um dos policiais nos seguiu em seu carro de patrulha. A última coisa que vi ao nos afastarmos foi Rebecca sendo conduzida algemada enquanto meus pais gritavam com a polícia sobre mal-entendidos e assuntos familiares. A viagem de ambulância parecia interminável e instantânea ao mesmo tempo. Os paramédicos trabalharam com eficiência concentrada, monitorando os sinais vitais de Emma e murmurando entre si termos médicos que eu não entendia completamente. A pressão arterial dela estava perigosamente baixa. A saturação de oxigênio caía continuamente. Eles radiocomunicaram com o hospital, alertando a equipe de trauma de que estávamos chegando. Segurei a mãozinha de Emma e conversei com ela o tempo todo, mesmo sabendo que ela não podia responder. Falei sobre o papai esperando por ela em casa, sobre seus personagens de desenho favoritos, sobre as férias que planejamos para Disneyland no seu aniversário. Disse que ela era tão corajosa, tão forte, que precisava lutar. Prometi que nunca mais voltaríamos para Michigan, que eu a manteria segura para sempre, que isso nunca mais aconteceria. O paramédico mais próximo de mim tinha lágrimas nos olhos. Era jovem, talvez uns 25 anos, e não conseguia disfarçar a preocupação ao olhar para o rosto de Emma. Eu tenho uma filha da idade dela, disse baixinho. Não precisava completar a frase. Ele não precisava. Quando chegamos à entrada de emergência, uma equipe já nos aguardava. Transferiram Emma para a maca e a levaram às pressas para dentro, gritando instruções e atualizações. Corri ao lado deles até que uma enfermeira me segurou gentil, mas firmemente, e me direcionou para uma sala de espera. Enquanto levavam Emma para a cirurgia, o policial que nos seguiu entrou e começou a fazer perguntas, registrando meu depoimento enquanto eu ainda estava em choque. Contei tudo. O histórico horrível de comportamento de Rebecca, a violência crescente contra Emma, o incentivo e a tentativa de encobrimento dos meus pais. Minha voz permaneceu surpreendentemente calma, considerando que estava falando sobre minha filha correndo risco de vida. O rosto do policial ficou mais sério a cada detalhe. Ele me garantiu que Rebecca seria presa, que as acusações seriam formalizadas, que Emma estaria protegida. O hospital era um caos. Médicos cercaram Emma e a levaram às pressas para a cirurgia de emergência. A chave de fenda havia passado a poucos milímetros do olho dela, mas fraturou o osso da bochecha e causou danos significativos aos tecidos. Emma havia perdido uma quantidade perigosa de sangue. Disseram que, se eu tivesse esperado sequer mais 1 hora para conseguir ajuda, ela poderia não ter sobrevivido. A sala de espera se tornou minha prisão pelas próximas 6 horas. Uma defensora das vítimas chegou, uma mulher gentil chamada Patrícia, que trouxe café e se sentou comigo enquanto eu desmoronava. Ela já tinha visto casos assim antes, disse. Violência familiar, crianças presas em disfunções. Garantiu que eu tinha feito a coisa certa ao pedir ajuda, que eu havia salvado a vida de Emma, mas suas palavras soavam vazias enquanto eu não sabia se minha filha sobreviveria à cirurgia. Outros pacientes e famílias na sala de espera me davam um largo espaço. Eu devia estar aterrorizante, coberta do sangue de Emma, tremendo incontrolavelmente, às vezes rompendo em soluços que eu não conseguia conter. Uma enfermeira me trouxe um jaleco para trocar e me indicou um banheiro onde eu pudesse lavar o sangue das mãos e braços.
Fiquei diante da pia, esfregando a pele até ficar sensível, vendo a água rosa girar pelo ralo, sem acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo. Meu celular vibrava constantemente. David, desesperado, mandando mensagens sobre o status do voo. Ele havia conseguido um voo noturno poucas horas após receber meu alerta SOS. Amigos que, de alguma forma, souberam do ocorrido e ofereciam apoio. Números desconhecidos que depois descobri serem jornalistas que haviam pego a história pelos scanners da polícia. Ignorei a maioria, respondendo apenas a David com breves atualizações, provavelmente incoerentes. A cirurgiã finalmente apareceu por volta das 8 horas da manhã, ainda de jaleco e com aparência exausta. Ela explicou o procedimento detalhadamente, como repararam o osso fraturado, suturaram os tecidos rasgados, verificaram se havia danos na órbita do olho ou nos seios da face. A chave de fenda havia penetrado profundamente, mas milagrosamente não atingiu nervos ou vasos sanguíneos importantes. Emma tinha sorte de estar viva. Sorte de ainda ter o olho intacto. Sorte que a arma não tivesse sido apenas 1 centímetro mais à direita, ou ela teria sofrido danos cerebrais. Posso vê-la? Minha voz saiu rouca. A cirurgiã assentiu. Ela está na recuperação. Ainda inconsciente da anestesia, mas estável. Vamos monitorá-la de perto nas próximas 24 horas, para qualquer complicação. Patrícia me acompanhou até a UTI pediátrica. Emma parecia tão pequena na cama do hospital, cercada por máquinas e monitores. Curativos cobriam metade do rosto e 4 bolsas de fluidos pingavam em seu braço minúsculo. O peito dela subia e descia com respirações constantes, e aquele simples ato de respirar me fez soluçar de alívio. Ela estava viva. Ela havia sobrevivido. David pegou o primeiro voo disponível. Chegou no meio da tarde, após viajar a noite inteira e parte da manhã para nos alcançar. Ele me abraçou enquanto eu desabava, finalmente me permitindo quebrar. Contei tudo, e seu rosto passou por raiva, horror e uma proteção feroz. Você nunca mais volta lá, disse firme. Nunca. Não importa o que digam ou ameaçam. Eles morreram para nós. Quando David entrou na UTI e viu Emma, realmente cambaleou. Segurei seu braço para mantê-lo de pé enquanto ele processava o que haviam feito à nossa filha. Suas mãos se fecharam em punhos e a mandíbula se contraiu em fúria contida. Ele queria ir imediatamente à delegacia confrontar minha família, mas consegui convencê-lo a ficar com Emma. Ela precisava de nós dois ao acordar. A detetive responsável pelo caso era uma mulher na casa dos 40 anos, chamada Sarah Martinez. Tinha fama de firme, mas justa, e levou nosso caso para o lado pessoal. Veio ao hospital no primeiro dia e ficou horas conosco, colhendo depoimentos detalhados e construindo o caso da acusação. Prometeu fazer tudo ao seu alcance para garantir que a justiça fosse feita. A detetive Martinez explicou as acusações contra Rebecca: tentativa de homicídio qualificado, agressão agravada com arma mortal, abuso infantil, entre outras. Eu estava tão sobrecarregada que mal conseguia processar. Meus pais estavam sendo acusados como cúmplices e por obstrução da justiça devido às tentativas de encobrir o crime. As evidências eram esmagadoras: gravação do 911, provas físicas na cena, documentação médica, meu testemunho, tudo indicava violência premeditada seguida de conspiração para encobri-la. O interrogatório inicial de Rebecca foi gravado, e a detetive nos deixou assistir. Ver minha irmã algemada a uma mesa naquela sala foi surreal. Ela não demonstrou nenhum remorso. Queixou-se das algemas apertadas e perguntou quando poderia ir para casa. Confrontada com as evidências, ela sorriu e disse que Emma estava irritando, que crianças devem ser vistas e não ouvidas, e que nossos pais concordavam com seus métodos, mesmo que agora negassem. A detetive perguntou diretamente: Você tinha intenção de matar Emma? Rebecca deu de ombros. Eu queria que ela ficasse quieta. Se morresse, isso resolveria o problema de forma permanente. Se não, bem, talvez tivesse aprendido a se comportar melhor. Ver aquela confissão me destruiu. Era minha irmã, alguém com quem eu havia crescido, compartilhado uma casa por 18 anos. Ela havia se transformado em um monstro. Ou talvez sempre tivesse sido, e eu simplesmente estava tão próxima que não conseguia enxergar claramente. De qualquer forma, ela não sentia nada pelo que havia feito, além de um leve incômodo por estar sendo presa.
Emma passou 2 semanas no hospital. Acordou confusa e com dor, perguntando por que seu rosto doía. Como explicar a uma criança de 6 anos que sua tia tentou matá-la, que seus avós riram disso? Dissemos que houve um acidente, que agora ela estava segura, que a amávamos mais do que tudo no mundo. A investigação policial avançou rapidamente. A promotora chamou o caso de um dos mais claros de tentativa de homicídio e abuso infantil que já tinha visto. Rebecca confessou quase imediatamente, parecendo orgulhosa do que havia feito. Alegou aos detetives que Emma provocara a situação por ser barulhenta e exigir atenção demais. Não demonstrou nenhum remorso. Meus pais foram acusados como cúmplices posteriores pelo esforço de encobrir o crime e tentar me intimidar a permanecer em silêncio. As evidências eram esmagadoras. A gravação do 911 capturou suas vozes ao fundo, rindo e dando desculpas. Mensagens de texto entre minha mãe e Rebecca naquela noite mostraram que discutiam ensinar uma lição a Emma sobre respeitar os mais velhos. O julgamento aconteceu 7 meses depois. Depus por 3 horas, descrevendo cada detalhe daquela noite e os anos de abuso que levaram até ali. Os registros médicos de Emma foram apresentados como prova, junto com fotos de suas feridas que fizeram jurados chorarem. David testemunhou sobre o telefonema que recebeu do meu alerta SOS, como entrou em contato imediatamente com a polícia de Michigan e implorou para que apressassem a ajuda. Rebecca estava à mesa da defesa, entediada. Meus pais choraram e insistiram que também eram vítimas, que Rebecca sempre fora problemática e que não sabiam como lidar com ela. O júri percebeu a verdade. Todos perceberam. A promotoria trouxe uma psicóloga forense que testemunhou sobre o transtorno de personalidade antissocial de Rebecca e sua falta de empatia. Ela havia sido avaliada várias vezes na infância após incidentes na escola em que machucava outras crianças, mas meus pais sempre ignoraram as preocupações e recusaram tratamento. Haviam permitido que uma pessoa perigosa se desenvolvesse por décadas, e Emma pagou o preço. Quando o pediatra de Emma subiu ao banco das testemunhas e descreveu a extensão das lesões, várias pessoas na galeria engasgaram. A chave de fenda chegou a 2 milímetros de penetrar o cérebro dela. 2 milímetros separaram minha filha da morte. A voz do médico tremia de emoção ao detalhar as múltiplas cirurgias que Emma enfrentou, as cicatrizes extensas que carregaria para sempre, o trauma psicológico que exigiria anos de terapia para processar. O advogado de defesa de Rebecca tentou alegar capacidade reduzida e doença mental, mas não colou. Ela planejou o ataque, esperando eu sair de casa e Emma ficar vulnerável. Escolheu a arma e a usou com força deliberada. O júri deliberou por menos de 3 horas. A sala do tribunal estava lotada quando o veredito foi lido. Rebecca foi considerada culpada por tentativa de homicídio qualificado, agressão agravada a menor e abuso infantil. Meus pais foram condenados em múltiplas acusações de colocar a criança em perigo, obstrução da justiça e conspiração. A sala se encheu de sussurros e murmúrios chocados. A sentença ocorreu 2 semanas depois. A juíza, uma mulher na casa dos 60 anos, de olhos gentis e postura severa, havia acompanhado cada dia de depoimento sem demonstrar muita emoção. Mas ao se dirigir à minha família, sua voz carregava uma fúria contida. Falou sobre a santidade da infância e o dever dos pais de proteger os mais vulneráveis. Descreveu as ações de Rebecca como depravadas além da compreensão, e a resposta de meus pais como uma traição a todos os instintos naturais. Em seus 30 anos na magistratura, nunca viu tamanha indiferença à vida de uma criança, disse a juíza. Rebecca recebeu 40 anos sem possibilidade de liberdade condicional. Minha mãe, 15 anos. Meu pai, 12. As sentenças foram severas, mas, segundo a juíza, necessárias. Vocês não apenas falharam em proteger Emma, disse, olhando diretamente para meus pais. Vocês participaram ativamente de encobrir um ataque brutal contra sua própria neta. Você riu enquanto ela sangrava. Não merece clemência. Toda a sala do tribunal ficou em silêncio absoluto. Até os oficiais pareceram abalados. O rosto da juíza dizia tudo o que precisava ser dito. Aquilo era justiça, mas não podia desfazer o que havia acontecido. Minha família foi conduzida algemada para fora. Rebecca sorriu para mim ao passar, aquele sorriso doentio que me arrepia até hoje. Minha mãe soluçava dramaticamente, estendendo a mão como se eu pudesse de alguma forma salvá-la. Meu pai manteve os olhos fixos à frente, recusando-se a reconhecer minha existência.
Eu não senti nada ao vê-los partir. Nem tristeza, nem alívio, apenas um vazio onde o amor familiar deveria estar. Emma tem 9 anos agora. As cicatrizes físicas melhoraram com a cirurgia, mas ela sempre carregará lembranças daquela noite. Às vezes, tem pesadelos, e barulhos altos ainda a assustam. Encontramos uma excelente terapeuta infantil especializada em trauma, e ela está progredindo. Emma voltou a rir, brincar com amigos, desenhar arco-íris e cachorrinhos em vez de coisas escuras e assustadoras. David e eu nos mudamos para o outro lado do país e mudamos nossos números de telefone. Criamos uma nova vida, com novas tradições e nenhum contato com minha família biológica. Emma conhece a verdade básica sobre o que aconteceu, explicada de forma adequada à idade. Ela sabe que algumas pessoas são doentes de um jeito que nem os médicos conseguem consertar. Ela sabe que sempre vamos protegê-la. No ano passado, recebi uma carta da minha mãe. Ela havia descoberto nosso endereço de alguma forma, talvez por um detetive particular. A carta estava cheia de autocomiseração e manipulação, alegando ser também vítima e implorando para que eu levasse Emma para visitas. Eu a queimei sem terminar de ler. Algumas pontes não precisam apenas ser queimadas, precisam ser atomizadas. Rebecca também escreve ocasionalmente. Suas cartas são divagações bizarras sobre como Emma mereceu o que aconteceu por ser uma criança irritante e como eu me virei contra a família sem motivo. Cada carta é enviada diretamente à Junta de Liberdade Condicional como prova de que ela ainda é perigosa. Ela só poderá ser elegível para a liberdade aos 70 anos. Pelo comportamento dela na prisão, provavelmente cumprirá toda a pena. As pessoas perguntam se sinto culpa por enviar minha família para a prisão. A resposta é não. Nem um pouco. Eles fizeram suas escolhas. Rebecca escolheu a violência. Meus pais escolheram o encobrimento e a conivência. Eu escolhi a vida da minha filha. Dadas as mesmas circunstâncias, eu apertaria aquele botão SOS de novo sem hesitar. Às vezes, penso em universos alternativos em que ignorei meus instintos, em que deixei que me convencessem de que era apenas um acidente, em que permaneci em silêncio para preservar a paz familiar. Nesses universos, Emma provavelmente não teria sobrevivido. Rebecca teria terminado o que começou, e meus pais teriam ajudado a esconder o corpo. Só de pensar nisso, sinto-me fisicamente mal. Sou grata todos os dias pelo excesso de precaução de David com o recurso de emergência do meu celular. Sou grata pelos oficiais que responderam tão rápido. Sou grata à promotora que lutou ferozmente por justiça. Sou grata à juíza que enxergou a manipulação da minha família e aplicou sentenças proporcionais aos crimes. E, acima de tudo, sou grata por Emma estar viva. Ela está prosperando, apesar de tudo. Quer ser veterinária quando crescer, porque ama os animais e quer ajudá-los. É brilhante, corajosa e gentil, tudo o que eu esperava que ela fosse. Sobreviveu a algo que nenhuma criança deveria passar e está se tornando um ser humano incrível. Ah, e adotamos um filhote de Golden Retriever no mês passado. Emma a chamou de Sunny, porque tem pelo da cor do sol. Ver as duas brincando no quintal, ouvir as risadas encantadas de Emma, vê-la sorrir sem medo em sua própria casa, isso é cura. Isso é redenção. Isso é o que importa. As cicatrizes sempre estarão lá, visíveis e invisíveis. Emma vai carregá-las. Eu vou carregá-las. Mas as carregamos juntas, em um lar cheio de amor e segurança. Sobrevivemos. Escapamos. Construímos algo bonito das cinzas de algo horrível. E isso vale mais do que qualquer relação com pessoas que compartilham meu DNA. Sangue não faz família. Amor faz. Proteção faz. Estar presente quando importa faz. Minha verdadeira família é David, Emma e Sunny. Todos os outros são apenas um alerta sobre os monstros que às vezes usam rostos familiares.